Colega doutor Gilberto Natalini, do PV. Tem Vossa Excelência a palavra. Obrigado, senhor presidente. Caio Miranda, mais uma vez cumprimentando Vossa Excelência por estar presidindo essa sessão da Câmara Municipal de São Paulo. Cumprimentar também os colegas, as colegas, vereadores, vereadoras e aqueles que estão nos assistindo pela TV Câmara. Senhor presidente, eu me obrigo a vir aqui, nesses 15 minutos de grande expediente, fazer um resumo, um apanhado, uma prestação de contas dos meus mandatos na Câmara Municipal de São Paulo. A gente raramente faz isso, né? Presta conta no varejo, no todo dia. Mas eu queria informar aqui a quem está nos assistindo, mesmo aos colegas vereadores, até por uma questão de obrigação, que eu tenho 5 mandatos na Câmara. Vai completar agora em dezembro 5 mandatos. Eu entrei na Câmara no ano de 2001. Fui eleito em 2000, entrei em 2001 pelo PSD, fui eleito pelo PSDB. E eu, na Câmara, eu não me posicionei como um vereador local, um vereador de uma região A, B ou C, nem de uma categoria profissional específica. Eu me posicionei com bandeiras, senhor presidente, um vereador de temas. E os temas que eu escolhi para exercer o meu mandato foram 4, principalmente, 4 temas. Saúde pública, a defesa do SUS e da ampliação da rede de atenção à saúde no município de São Paulo, que é uma tradição de vida minha. Desde a década de 70 que eu tenho essa luta pelo SUS. E essa luta não acaba, pelo contrário, cada vez tem mais desafio. A saúde pública. A segunda bandeira é a bandeira do ambientalismo, é a bandeira da ecologia, é a bandeira da sustentabilidade. Então, também meus mandatos todos foram desenvolvidos dentro dessa bandeira, junto com a saúde pública, porque tem tudo a ver uma coisa com a outra. A terceira bandeira, senhor presidente, senhoras e senhores, foi a bandeira do urbanismo, da organização do espaço urbano. Então, sempre me preocupei muito com isso, com zoneamento, com preservação. Sou um preservacionista, alguns me acusam de ser muito preservacionista demais, e eu vou dizer, sou mesmo. Então, a questão de tombamento de áreas públicas, consegui tombar muitas áreas públicas em São Paulo e áreas privadas, né? Seguimos com vitórias importantes e também na questão do zoneamento, né? Os bairros, a preservação dos bairros, a preservação do layout da cidade, para não ter aquela cidade destruída, né, pela indústria da incorporação imobiliária, embora eu seja a favor da verticalização da cidade com regras e com limites. E a quarta bandeira, senhor presidente, foi a bandeira da zeladoria urbana. A gente não consegue, como vereador, escapar disso. Então, a zeladoria urbana é aquele cuidado que você tem na rua, no bairro, no quarteirão, né? Na região, é o buraco de rua, é o poste mal colocado, é a calçada quebrada, é o ponto de ônibus, é o bueiro entupido, a boca de lobo entupida, enfim. Essas questões de zeladoria, é o trato com a massa arbórea, com as árvores da cidade, é a fiação despencando, zeladoria urbana. 4 bandeiras em nível municipal como vereador. As minhas bandeiras em nível nacional são bandeiras muito amplas da minha vida inteira, que eu trouxe para dentro do mandato, mas são bandeiras amplas. Primeiro, a defesa intransigente da democracia, né? Eu sou um democrata por dentro e por fora, né? Eu acho que se eu não vivesse na democracia, eu teria já perdido a vida. Tanto é que na ditadura eu quase perdi a vida por várias vezes enfrentando o regime para defender a liberdade. Liberdade política, liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de reunião. Segundo, desenvolvimento econômico sustentável, não a qualquer preço, preservando os recursos naturais, preservando os rios, preservando os nossos biomas, a nossa fauna, enfim, desenvolver, progredir, renda, trabalho, lucro, sim,
mas com preservação, de forma civilizada, de forma sustentável. A terceira bandeira geral, que eu sempre defendi e vou defender até o fim da minha vida, é a maior equidade social e também a melhoria da qualidade de vida das pessoas, o bem-estar social. E, por último, presidente, vereadores e vereadoras, uma bandeira que eu carrego dentro da minha alma. Dentro da minha alma. Isso tem me custado muito caro, inclusive em número de votos. A moralidade pública. A moralidade pública. Depois de 56 anos de ativismo político social, eu duvido que alguém aponte o dedo para mim e diga: você tem um arranhão moral da sua lataria de vida. Eu duvido, eu desafio alguém que possa dizer: Nataline, você pegou tanto em tal lugar, assim, 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 acolá. Porque isso não existe. Não existe. Já tentaram me fazer isso comigo, aqui, ali, acolá, mas isso não existe na minha vida. Não existe. Então, as 4 bandeiras gerais, as 4 bandeiras locais. Dessa maneira, presidente, eu produzi na Câmara, nesses 20 anos, 407 projetos de lei. Consegui aprovar 136 leis. Algumas dessas 136 leis de grande impacto social e ambiental na cidade, como a lei que obriga a lavar a rua com água de reuso, né? Essa lei é importante. Na área de saúde, a lei da psoríase, né? Agora aprovamos a lei das doenças raras, que está sendo implementada na cidade. Eu não vou entrar no detalhe, mas são 136 leis que a gente aprovou, e algumas com grande... A lei que as mulheres e os idosos podem descer fora do ponto de ônibus das 10 da noite às 5 da manhã, para preservar a segurança das mulheres e dos idosos, principalmente nos bairros mais afastados. Tem leis importantes. Algumas fiz em coautoria com colegas, sempre procuro trabalhar em coautoria com meus colegas. Ofícios às autoridades e indicações, que são aquelas solicitações que a gente faz, foram 25 mil nesses 20 anos. Dá mais de 1.000 por ano, dividido em 12.500 ofícios, 12.500 indicações. Inclusive, agora na pandemia, eu mandei para a Prefeitura 530 indicações. Mesmo na quarentena, as pessoas mandam para mim na nossa rede social, mandam pedidos. Olha, rua tal, vereador, está assim, assim. Manda na rede social, a partir daquele WhatsApp. Vistorias. Bom, discursos aqui, como estou fazendo agora, eu acho que até enjoo vocês, né? Foram 2.200 discursos e pronunciamentos na tribuna da Câmara e no plenário da Câmara nesses 20 anos, como dentro do plenário, na tribuna ou no microfone de à parte. Foram 2.200 pronunciamentos que eu tenho tudo catalogado, posso mostrar a qualquer um os números que eu estou mostrando. E-mails, presidente, colegas, foram 1,5 milhão de e-mails de trabalho, avisando alguma coisa, convidando para alguma reunião, fazendo uma comunicação. Foi 1,5 milhão de e-mail, porque a gente usava muito e-mail anteriormente. Hoje o e-mail já está um pouco fora de moda, mas nós usamos muito desde o começo. Meu mailing de e-mail é mais de 700 mil e-mails, não comprado o mail, mas produzido. Então foram 1,5 milhão de e-mails que eu consegui contar, né? Audiências, vistorias, reuniões, encontros, eventos, foram milhares. Alguns milhares de reuniões, vistorias, visitas em bairros, encontros, eventos. Ano passado eu fiz 120 eventos dentro da Câmara, eventos grandes, médios e pequenos. Agora, vistoria de bairro, audiência no gabinete, eu perco a conta, porque eu atendo todos que me procuram. Cartilhas e banners, nós produzimos, só na época da dengue, junto com parceiros do Comitê Civil contra a Dengue, 10 milhões de cartilhas. Então, meu mandato é um mandato que tem um caráter muito educativo. Agora as cartilhas são todas virtuais, mas nós fazíamos em papel. Passou de 20 milhões de cartilhas distribuídas na cidade nesses 20 anos. Passou de 20 milhões. Por quê? Porque
eu trabalho muito dessa maneira. Cartilhas grandes, pequenas, impressos, etc. Produzi 6 livros, colegas, 6 livros. Entre eles, o Por uma São Paulo Mais Sustentável, um livro sobre a medicina, a história da medicina na cidade de São Paulo, um livro sobre aquecimento global e a cidade de São Paulo. São 6 livros que eu fiz junto com outros autores, em parceria, eu e mais um, ou eu e mais 2, enfim. Mas foram 6 livros que estão publicados aí, a gente tem tudo direitinho. A presença no plenário e nas comissões, meus colegas, foi de 97%. Eu não falto, vocês sabem disso. 3% que eu faltei, eu estava na COP, eu estava em algum encontro de alguma... representando a Câmara. Eu sempre pego uma representação da Câmara e vou oficialmente em nome dos meus colegas. Então, foram 3% de falta, mas não foi falta. Era trabalho representando a Câmara e 97% de presença nas ações, nas reuniões parlamentares, nas sessões da Câmara. Participei de diversas CPIs, muitas CPIs. Presidi a CPI da acessibilidade, fui vice-presidente da CPI das antenas, que houve aí no passado, comissões de estudo, fui presidente da comissão de estudo do aquecimento global, passamos o filme do Al Gore no plenário da Câmara para os vereadores, foi a primeira vez que a gente viu falar de mudanças climáticas na Câmara Municipal de São Paulo, foi aquele filme que nós trouxemos, mas participei de CPI dos postos de gasolina, comissão de estudo, CPIs e comissões de estudo, eu perdi as contas de quanto eu participei. Criamos o Comitê Civil contra a Dengue e agora criamos o Comitê Civil contra o coronavírus, que teve serviço prestado e ainda está tendo serviço prestado na cidade através de parceiros. A dengue eram 400 parceiros. A CPI, a comissão agora do coronavírus é em torno de 200 parceiros da sociedade civil e são 26 vereadores que participam. 26 vereadores que assinaram como participantes, que deram o nome. As lutas sociais de São Paulo, desde que eu me entendo por gente, eu participo aqui das lutas sociais, não só como vereador participei do que eu pude, mas eu fui do movimento contra a caristia, fui do movimento da anistia, fui do movimento das diretas já. Olha, eu perco a conta do que eu participei de movimentos sociais e, como vereador, continuo participando dos movimentos sociais naquelas bandeiras que eu acredito que sejam justas para a cidade. Senhoras e senhores, né, eu tive a sorte de, com esse trabalho, ter um arquivo de imprensa que, se os senhores verem, os senhores não vão acreditar a quantidade de vezes que nós conseguimos que a imprensa registrasse o nosso trabalho. Imprensa, televisão, rádio, jornal e imprensa de internet, mas é um número muito grande. São pastas e pastas de arquivo que eu tenho, estão todas arquivadas online, mas eu também tenho as pastas da minha participação na imprensa, na citação de imprensa, por conta do resultado do trabalho que a gente faz, da articulação política que a gente faz, né? As redes sociais, hoje eu tenho uma rede social relativamente consistente, colegas. E senhores e senhoras que estão nos assistindo, eu vi uma pesquisa, que eu não sei se é verdadeira ou não, mas é uma pesquisa de um instituto de pesquisa muito sério. Aquilo não pode ser mentira. Eles levantaram os principais políticos do Brasil em número de seguidores nas redes sociais. Os senhores acreditam que, dos 9 que eles publicaram, eu fiquei em 7º lugar? Eu não acreditei naquilo. Na Câmara, aí tem 2 que estão na minha frente, que é o e o vereador Holliday. E eu sou o 3º da Câmara, não sei se isso é verdade ou não, mas o Instituto é seríssimo. O primeiro em rede social do Brasil que colocou lá é o filho do Bolsonaro, com 5 milhões de seguidores. E depois vem os outros, eu estou em 7º lugar, abaixo de mim tem mais 2, tem um de Minas e outro do Rio de Janeiro. Então, eu acho que se colocaram isso, porque deve ter alguma coisa de seguir nas redes sociais. Eu estou partindo para o finalmente, presidente.
Eu quero dizer aos senhores que eu deixei a Câmara licenciado por 2 vezes. Nunca tirei licença saúde, nunca. Nunca parei de trabalhar por questão de, graças a Deus, com saúde. Mas eu saí em 2005 para ser secretário de Participação e Parceria e em 2017 eu fiquei 7 meses na Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Eu repito, dentro da Câmara eu procuro ter, assim como vários colegas, homens e mulheres aí, eu procuro manter uma conduta absolutamente contraditória com a visão que o nosso povo tem de política. Uma conduta ideológica, irreparável do ponto de vista de não participar de tramóia, de não participar de caixinha, de não participar de mensalinho, de mensalão, de não sei o quê, enfim. Talvez por isso eu tenha pouco voto, porque a eleição, todo mundo sabe como é difícil você enfrentar uma eleição. Mas eu enfrento a eleição de peito aberto com esses números que estão aqui. Eu tinha a obrigação, presidente, de fazer uma prestação de conta, inclusive para os meus eleitores, dessa nossa atuação. Aqui eu fiz um resumo muito resumido, porque se eu for falar da atividade, eu sei que muitos também podem falar dos seus números, das suas atividades, e a grande maioria de nós trabalha e trabalha muito. Agora, eu e o meu gabinete, nós trabalhamos desde o primeiro dia de 12 a 15 horas por dia. Inclusive eu trabalho e muitas vezes nos finais de semana. Então, é um trabalho exaustivo. Nós não temos jornada de trabalho normal. Eu entro na vida social da cidade às 6h30, 7 horas da manhã, sem hora para sair praticamente todos os dias, resolvendo problemas, encaminhando, criando polêmica, resolvendo polêmica, cobrando o executivo, né? Elogiando quando é o caso, enfim, dentro dessas normas que eu coloquei aqui. Então, é um resumo resumidíssimo. No site nataline.com.br, está tudo isso lá dentro do site. Eu não sei como é que o site coube, porque eu coloco tudo no arquivo. Meu site é uma grande biblioteca do nosso trabalho político, da nossa produção parlamentar, do nosso relacionamento humano na cidade de São Paulo. Tenho aqui milhares de amigos, milhões de conhecidos, posso dizer que tenho, certo? Eu acho que a cidade de São Paulo conhece o vereador Natalini, o mandato do vereador Natalini, e tem respeito. Isso não significa que vote no vereador Natalini, mas tem respeitabilidade. E acredito também que tenho respeitabilidade, assim como eu respeito muito os meus colegas da Câmara Municipal de São Paulo. Cada um da sua maneira, do seu jeito, mas o meu relacionamento com os meus colegas, homens e mulheres, vereadores dessa cidade, é um relacionamento respeitoso e um relacionamento que procura fazer de forma civilizada. É assim que nós somos nesses 20 anos de Câmara Municipal de São Paulo. Muito obrigado por aturarem a minha prestação de conta e ouvirem. Agradeço muito. Obrigado, presidente Caio Miranda.